Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar do estudo da hipérbole e por definição nós temos o seguinte: hipérbole é o lugar geométrico dos pontos cujo o valor absoluto das diferença das distâncias a dois pontos fixos é uma constante. Então, interpretando essa definição, nós temos o seguinte: eu vou ter um ponto fixo aqui que eu vou chamar de F1. E eu vou colocar um outro ponto fixo aqui, que eu vou chamar de F2. De tal forma que a distância de F1 até F2, eu vou denominá-la de 2C, uma distância, comprimento. Então, nós já temos o seguinte, ó, distância de F1 até F2, 2C. E aí, nós temos o seguinte: se um ponto pertence à trajetória da hipérbole, vou chamar esse ponto aqui de P. Se esse ponto ele pertence à trajetória da hipérbole, levando em consideração a própria definição, o que nós temos é que a distância de F1 até P, que é essa distância aqui, ó, distância de F1 até P menos a distância de P até F2 em valor absoluto ou em módulo é sempre igual a uma constante, que essa constante vai ser denominada 2A. Então, beleza. Então, essa é a definição. Quer dizer, se um ponto pertence à trajetória da hipérbole, a diferença das distâncias desse ponto a dois pontos fixos é sempre uma constante, e essa constante é 2A. Nós temos o seguinte: a hipérbole ela gera uma curva, e essa curva é composta por dois ramos. Então, nós temos o primeiro ramo e nós temos o segundo ramo. Os dois ramos são simétricos, Bom, então, aí, ó, todos esses pontos aqui, eles obedecem essa definição, então eles possuem essa característica. O que nós temos? Que quando a hipérbole toca aqui esse eixo simétrico, o eixo de simetria, ela toca e forma dois pontos que eu vou chamar de A1 e A2. Esses pontos serão denominados vértices da hipérbole, Então, o eixo que passa pelos vértices A1, A2, F1, F2 é denominado eixo real. Então, nós já temos mais uma coisa. Esse mesmo 2A, que é a constante da diferença, ela é a mesma distância entre A1 e A2. Então, nós temos aqui que a distância entre A1 e A2 é igual a 2A. Isso quer dizer que 2C é maior que 2A, isso implica que C é maior que A. Beleza, só a gente olhar aqui, ó. 2C, 2A. Então, C é maior que A. Exatamente no ponto médio de F1, F2 ou de A1, A2, tem um ponto que vai ser o ponto central da hipérbole. Então, esse aqui é o ponto centro, Czão ponto centro da hipérbole. E ele exatamente está na metade desse segmento aqui, ó. Exatamente nesse ponto e perpendicular a esse eixo, tem o eixo imaginário ou eixo transverso da hipérbole, que eu vou colocar aqui para vocês agora, ó. Esse aqui é o eixo imaginário ou eixo transverso, e esse aqui é o eixo real, tá vendo? Eixo real, eixo imaginário e eixo transverso. Então, nós temos, como esse ponto é o ponto central, o que nós temos? Que esse pedacinho daqui a aqui mede A, e esse pedacinho daqui a aqui é o outro A, Porque essa distância daqui a aqui é 2A. E esse pedacinho daqui até aqui mede C,
Porque o completo todo de F1 e F2 é 2C. Então nós temos 2A, nós temos 2C, 2A é a distância entre os vértices, 2C é a distância focal, e agora nós vamos implementar mais uma distância, que é a distância, né, aqui no eixo imaginário, que vai gerar os vértices B1 e B2, né? Então, aqui eu vou chamar de B1, um pouco, né? Aqui eu vou chamar de B1, aqui eu vou chamar de B2, e essa distância de B1 até B2 desse eixo aqui, que é um eixo imaginário ou eixo transverso, qualquer uma das duas nomenclaturas, B1 até B2, vai ser igual a 2B. Beleza? Então 2B a gente vai fazer uma paralela aqui para a gente jogar nas coisas. Então, ó, aqui eu vou passar paralelo, né? Essa distância aqui, no mesmo aqui, né? Aqui, e aí nós vamos chegar nesse retângulo aqui, ó. Tá aí. Nós temos o seguinte: esse tamanho aqui, ó, daqui a aqui, que é justamente C, quando a gente faz a transferência dele, ele vai ficar bem aqui, ó. Então esse C aqui a gente transfere, ele vai pegar exatamente aqui. Então esse tamanho aqui é Czinho, esse tamanho aqui, ó, ele reflete nesse eixo como aqui é B, aqui também vai ser B. E esse aqui é A, daqui a aqui, então aqui também é A. Então nós vamos ficar com esse triângulo retângulo aqui, ó, retângulo exatamente aqui, né? Onde esse é C, esse é A e esse é B. E daí surge, né, o Teorema de Pitágoras garante que nesse caso aí, e é diferente da elipse, né? Nesse caso aqui nós vamos ter que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Essa é a relação para a hipérbole, não é aquela da elipse, a elipse é diferente. Então essa é a relação de cada aqui. Então nós temos aí os elementos da hipérbole, né? E os elementos da hipérbole, primeiro nós temos o F1 e F2, que nós vamos chamar de foco, os dois focos, né? Nós temos os vértices, né? A1, A2, né? São os vértices nós temos o Czão, que vai ser o centro, né? Czão é ponto, né? Não é o Czinho, né? Temos Czão aí, que é o centro. E aí nós temos o seguinte, né? Aqui só fica agora o eixo imaginário, né? Que é o segmento que passa por B1, B2. Então agora A1, A2 é o eixo real e B1, B2 é o eixo imaginário ou transverso, né? Então aqui nós temos os elementos aí da hipérbole. Tranquilos?